noite, povo e pova maravilhosos. Estamos mais uma vez com o De Papo com a Cacá Podcast 004. E hoje estamos aqui com o paleontólogo Ciro Cabreira e o administrador André Tedesco. Primeiramente, eu quero fazer um agradecimento à Under Barber Shop, que está cedendo hoje o cenário para a gente poder fazer esse podcast um pouquinho diferente, porque o assunto é muito interessante. E a iluminação também, que ele sempre está agregando aqui para a gente. Muito obrigado, Ander. André, Ciro, sejam muito bem-vindos ao De Papo com a Cacá Podcast. Criadores da marca Dinorigem, isso? Isso. Há quanto tempo você, Ciro, também tem o teu irmão, Sérgio Cabreira, que trabalham com a paleontologia. Há quanto tempo você e seu irmão estão dentro desse trabalho? Como é que surgiu tudo isso entre vocês? Isso, qual foi o início disso tudo? A gente começou em 1998. Hoje faz então 25 anos que a gente está nessa caminhada aí. E nós começamos com todo paleontólogo, né? Curioso, amador. Meu irmão teve um encontro com um padre muito conhecido na região, o padre Daniel Carmin, e nas conversas o padre falou para o meu irmão que tinha muitos fósseis na região, era muito rico em fósseis. E a gente morava no interior, numa cidade chamada Faxinal de Soturno, no Rio Grande do Sul, e não sabia disso, não tinha essa noção de que era uma região rica em fósseis. Era muito restrito ao meio acadêmico. Uhum. E daí nós começamos, a nos interessar, assistir vídeos. Fomos num evento, num encontro de paleontólogos, assistir como ouvintes, e começamos a sair para o campo. No começo a gente errou bastante. Imagina, todo começo a gente erra para depois acertar, né? É verdade. Ele não era paleontólogo, ele não tinha uma formação antes disso, né? Não, a formação do meu irmão era toda para a área médica, porque ele fez um ano de... Sempre gostou, da questão da biologia. Ele fez um ano de oceanologia em Rio Grande, cursou 3 anos de medicina. Nós somos irmãos e filhos de um médico. Não deu certo, não era a área dele, e ele foi para odonto. E aí ele se formou em odontologia. Caraca, dentista partindo para paleontologia. Tem uma ligação ali? Como é que... Ou tem que ter uma formação... Claro, tem que ter uma formação específica para paleonto, né? Mas é ligado uma coisa a outra? Não é ligado. Geralmente os paleontólogos vêm da área da geologia e da biologia, né? E daí eles fazem especialização em paleontologia, né? Não existe hoje uma faculdade de paleontologia no Brasil. Como se fosse uma pós-graduação. É uma pós-graduação. Legal. Exato. E aí... Hoje o Brasil não tem graduação em paleontologia, né? Que vai ter mestrado e doutorado. E aí tu consegue te especializar em paleonto. O que o Ciro coloca é que normalmente vem da biologia ou da geologia. E o Sérgio é uma das exceções à parte aí, que ele veio da odontologia para... Caramba! Que loucura, hein? E qual a origem dos dinossauros? Real, porque todo mundo assiste aos filmes e tudo, Tempo Jurássico. Como é que veio tudo isso? Qual a origem deles? Hoje, se sabe que os dinossauros surgiram no Brasil, né? Então eles são brasileiros? São brasileiros. Caraca! São brasileiros. Sabiam disso? Eu acho que não, né? Dinossauros são brasileiros. A origem dos dinossauros, o início desses incríveis animais, né, se deu no Brasil, numa região bem específica, no centro do Rio Grande do Sul, onde foram encontrados rochas do período Triássico. E os primeiros animais dessa classe surgiram ali. Caraca! E como é que foi a descoberta do primeiro dinossauro? Como é que vocês descobriram ele? Bom, quando a gente começou lá, na década de 90, né, final da década de 90, início dos anos 2000, a gente sabia que tinha um dinossauro encontrado em Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul, que é muito próxima. Os municípios que a gente trabalha são dentro de uma área de 100 quilômetros, um município do outro, maior distância. E o estauricossauro,
Prissei. Como é o nome, perdão? Estauricossauro prissei. Caraca, que nome difícil, hein? A paleontologia tem dessas coisas. Os nomes não, os paleontólogos não são muito, não facilitam muito a nomenclatura. Oxi. E qual é o comprimento desse, qual é o tamanho dele? Os dinossauros, como qualquer outra clado de animais, eles começam pequenos. Sempre vai ter um grupo de animais crescendo, né, crescendo de tamanho ao longo do tempo. O crescimento se dá com o tempo. Até nós chegarmos se passaram algumas centenas de milhões de anos. Chegando nos gigantões ali do Jurassic Park, por exemplo. E quando vocês encontraram esse primeiro dinossauro, qual é mais ou menos a idade que ele teria? Nós temos ali, na verdade, a gente não consegue hoje, a ciência não consegue determinar a data do fóssil, né? Mas consegue determinar a data da rocha em que o fóssil está inserido. Então, as rochas desse período onde são encontrados esses dinossauros estão datando de 233,2 milhões de anos. Caraca, bastante tempo, né? É uma analogia que a gente pode fazer, por exemplo, o T-Rex, ele é de 66 milhões de anos atrás. Então, o T-Rex está mais próximo de nós humanos do que os primeiros dinossauros do T-Rex. Então, a distância do T-Rex para os primeiros é maior do que do T-Rex para os humanos. Caramba, que loucura! E como foi a remoção? Como é que é a remoção que vocês fizeram dele para tirar todos isso, a coleta, todos os ossinhos? A coleta se dá nós temos vários animais que foram encontrados e para cada um é feito de uma forma. Quando é um material pequeno, isolado, você coleta esse material isolado, protege ele e às vezes quando você tem a felicidade, né, de encontrar um animal articulado, quer dizer que os ossos estão ligados um no outro, você tem que fazer um bloco. Né? Você escava, limpa o material, escava a rocha, engessa, como se fosse uma perna engessada, né? Você engessa, faz umas bases de madeira embaixo e recolhe e acaba levando o material hoje inteiro no laboratório. Não é mais feito como chama? Na parte onde é encontrado ali o... Uma primeira parte, sim. Mas depois ele é removido inteiro para se terminar a preparação dentro do laboratório, como você falou. Que legal. Mas normalmente ele é encontrado inteirinho ou são pedaços que vão ter que ir catando, fazendo um quebra-cabeça ali? De diversas formas. O mais impressionante é que o que eles descobriram até então, né, tem muito animal que a gente chama que está articulado ou semi-articulado. Então, a complexidade, a qualidade que os fósseis estão, elas diferem da grande maioria dos fósseis que tem por aí. Então, alguns animais ali, presposucos, gnatovoras, eles estão praticamente completo o esqueleto do animal. O que é muito raro. O que é muito raro de acontecer. Normalmente tu encontra ele muito mais fragmentado, porque para ele estar todo próximo, ele tem que ter morrido e ter sido soterrado muito rapidamente. E depois ainda não pode ter havido um transporte desses ossos, que é o que normalmente ocorre. Por exemplo, se o animal está dentro de um rio, alguma coisa assim, ele é transportado pela água e faz com que ele se desarticule. Pela correnteza. Exatamente. Né? Então, no caso ali dos fósseis que eles encontram, eles estão praticamente todos articulados, eles estão praticamente como eles morreram mesmo. Caramba! Então não fica tão difícil de tirar eles e montar depois, né? Porque tu tem muita informação ali, né? Tu tem praticamente todo o esqueleto completo. Então normalmente se faz estudos com pequenos fragmentos e aí se monta, né, o esqueleto completo através de pequenos fragmentos. No caso dos fósseis que eles encontram, praticamente esse estudo não há necessidade de ser feito, porque ele já está demonstrado como que o animal era. Caraca. E esse fóssil, o mais antigo deles qual é o nome mesmo? Buriolestes schultzi. Eu não vou conseguir reproduzir o nome do dinossauro aqui. Mas esse dinossauro levou vocês ao Guinness Book, não foi? Como é que foi essa experiência? Como é que vocês conseguiram chegar até lá? O Guinness, agora eu vou colocar o André na fogueira. Só podia vir alguém que vem do mercado financeiro. Né? Meu Deus. O André, a gente sempre procurou divulgar
divulgação, de trazer essa verdade, né, para fora do meio acadêmico. Trazer essas notícias dos dinossauros brasileiros para fora da academia, para o povo, né, que é o dono dos fósseis, na verdade. E o André, pensando daqui e dali, ele cogitou com a gente a questão do Guinness, né, e depois ele entrou em contato com o Guinness, e aí, daí para frente, acho que ele conta melhor do que eu a história. Foi ele que nos colocou nessa... Existe na verdade, quando a gente tenta fazer com que esse assunto se torne mais popular, e tu vai conversar com as pessoas, muitas delas são céticas quanto a isso, né? Então, primeiro, as pessoas não sabem que os primeiros dinossauros são brasileiros. Não tem esse conhecimento. Não tem esse conhecimento, e no momento que nós participamos do grupo, foi para tornar isso de uma forma mais popular e trazer incentivos para a área no sentido de turismo, no sentido de divulgação, uma série de coisas. E quando tu ia apresentar esse trabalho para pessoas do meio de investimento, muitas vezes a pergunta era, mas como tu prova isso? Então, os artigos científicos falam por si só, né? Então, para ter um artigo científico publicado com esses animais, ele passa pelo crivo de diversos paleontólogos, de uma revista internacional renomada que vai publicar o artigo. Então, o artigo por si só, ele já é um crivo, né? Mas, pelo povo não conhecer o poder que tem um artigo científico, ficava aquela dúvida, como tu prova? Então, sempre isso matutando na cabeça, a gente conversou e a gente viu que não tinha um título no Guinness de o dinossauro mais antigo do mundo. Então daí surgiu a ideia, né, de popularizar o tema e de fazer com que a grande maioria das pessoas também soubessem disso. Sim. Então nós fizemos contato, reunimos os artigos, né, do Círio e do Sérgio, fizemos uma defesa ali com relação a isso, inclusive o artigo que faz a datação da rocha, né, da formação Santa Maria, e encaminhamos para o Guinness. O Guinness, então, pegou esse material e submeteu ele a uma consultoria externa de paleontologia para verificar realmente a veracidade e se realmente era uma questão de denominar estes animais como os mais antigos. E aí acabamos sendo surpreendidos, foi super rápido, assim, tudo levou uns 8 meses, mais ou menos. Nossa! Do primeiro e-mail até a confirmação. A gente imagina que vai levar anos, né? Que vai ser uma coisa... Exato. Vai durar séculos. É que é uma coisa realmente incontestável, né? Então, não tem hoje uma contestação de rochas mais antigas, né, do que essas que foram datadas ali. Você vê a falta de conhecimento que a gente tem, né? Porque as pessoas acreditam no que elas veem na TV. A gente não tem aquele negócio de, criou interesse, vou pesquisar. Exato. Quem cria interesse é realmente quem está na área ali. Exato. E tal. Isso aí é muito importante, muito interessante trazer para quem é leigo, para quem não conhece, porque são histórias sem dúvida, excelentes, são histórias espetaculares. Então, realmente tem que trazer para o povo brasileiro que não tem conhecimento nenhum nesse negócio. Você trouxe também o certificado, né? Pega aqui, André, para nós, por favor. Trouxe o certificado, eles fazem lá o certificado, depois eles mandam, né, pro... Esse é o certificado do dinossauro mais antigo do mundo, e é brasileiro, tá, gente? Mas até o que nos surpreendeu muito, na verdade, né, é que em busca do primeiro dinossauro do mundo, o Guinness faz a afirmação de que aquilo que eu tinha te dito, não consegue datar o fóssil, mas consegue datar a rocha. Então ele coloca não só como uma série de dinossauros que foram encontrados ali, e aí ele traz como que a formação Santa Maria, que é uma formação rochosa, todos esses animais todos esses dinossauros que foram encontrados ali, então passam a ser os primeiros dinossauros do mundo. Caramba! Conseguem... eu não sei ler o nome dos dinossauros. Você vai ler. Por favor. Vamos citar alguns. Os primeiros dinossauros, posso traduzir? Pode, claro. Vamos lá. Os primeiros dinossauros que foram descobertos, né, e datados, são da formação Santa Maria, no Rio Grande do Sul,
em rochas datadas de 233,2 milhões de anos, com notáveis gêneros incluindo, então, o nome dos dinossauros: Bagolosaurus, Buriolestes, Gnatovorax, Inhandumirim, Pampadromeus, Saturnalia e Stavicossauro. Quer dizer, o selo veio para a formação. Todos os animais que estão dentro da formação Santa Maria é uma cadeia de montanhas no Rio Grande do Sul. Então, todo o grupo de animais estão entre os mais antigos do mundo. Caramba. E são os mais antigos do mundo. É lindo, gente. É lindo. E é uma conquista para o Brasil em si, né? Sem dúvida. Porque um registro desse é... E aí facilita aquela pergunta que faziam, né? Como é que tu prova isso? Ah, a gente está no Guinness. Ah, aí fica mais fácil de entender. Com certeza. Tá O Guinness tudo é... Cultura pop, né? Todo mundo sabe o que é o Guinness. Né? Todo mundo sabe. Precisa sabe qualquer coisa tá no Exatamente. Guinness. E como funciona toda essa era dos dinossauros? Porque fala sobre a era mesozoica, sobre a Pangeia, e são divididos em 3 períodos, né? É o Triássico, Jurássico e Cretáceo. Eu decorei, viu? Tá bem, nós falamos. Tô aprendendo. Mas essa é a finalidade. E ele é nessa sequência, né? A Terra tem 4,5 bilhões de anos. E ela foi dividida em eras, né? E a era em que viveram os dinossauros é a era mesozoica. E aí essa era, então, ela é dividida em 3 períodos, que foram esses que tu colocou, e é o período que os dinossauros viveram. Então eles surgem no primeiro período da era mesozoica e se extinguem por completo no último período da era mesozoica. O primeiro período seria o Cretáceo. Triássico. Depois vem o Jurássico e, por último, o Cretáceo. O Cretáceo. Vocês trabalham com o Triássico, né? Triássico. E por quê? É o início, né, que vocês falaram ali. Por isso a descoberta do dinossauro mais antigo do mundo. Exatamente. Na verdade, é uma área e são os dinossauros pouco divulgados, na verdade, né? O que o cinema trouxe, a literatura trouxe muito o pessoal conhece muito o Jurassic Park. Sim. Então acabou eternizando alguns dinossauros, T-Rex, Triceratops, né, Velociraptor. Então uma série de animais e inclusive o nome, né, Jurassic Park, né, o Parque Jurássico, muitos animais do Parque Jurássico não eram do Jurássico, e sim do Cretáceo. Então, por exemplo, o T-Rex não é do Jurássico, o T-Rex é do Cretáceo. Então tem uma série de coisas ali que se eternizou, vamos dizer assim, de uma forma não muito correta. E do Triássico praticamente não se fala. Então, sim, normalmente pelos filmes e tudo que a gente conhece é só o Jurássico. Exatamente. Jurassic Park, Jurassic World, tudo exatamente. Só do Jurássico. Então, 2 coisas que facilitaram, que fizeram a gente fazer isso, na verdade, é a localização onde eles estavam na região do período Triássico, né? E também por não ser muito popular esses animais, né? Então a ideia justamente era essa, trazer a popularidade, trazer a origem dos dinossauros, fazer com que as pessoas conheçam, diferentemente da Argentina, por exemplo, onde depois o Silvio vai falar um pouco, tem alguns animais que também contam essa história de origem. Os argentinos têm esse conhecimento maior dos dinossauros argentinos e os brasileiros não. Então a Argentina foi durante muito tempo, né, origem até essas descobertas que eles fizeram, trazendo a origem dos dinossauros para o Brasil. Acho que é até interessante falar um pouco sobre isso. Então vamos lá. Até 1992, o dinossauro mais antigo do mundo era brasileiro. Esse, o Stavicossaurus Priscei, que foi encontrado em Santa Maria. Até 1992, quando foram encontrados 2 dinossauros argentinos próximos, o Eoraptor e o Herrerasaurus. É tudo nome... São nomes científicos, né? Tem algum apelido para cada um deles? Não. Eoraptor quer dizer, é o raptor, o caçador da aurora. Da aurora dos dinossauros, né? No começo, o primeiro caçador, seria o primeiro dinossauro caçador, que foi descoberto na Argentina. Então, passou para a Argentina a origem dos dinossauros. Os dinossauros mais antigos passaram a ser argentinos. Depois, houve no Brasil uma série de descobertas, né? Principalmente na formação Santa Maria, né?
cerca de 8, 10 dinossauros, entre eles 4 que estão aí na base dos mais antigos do mundo. E agora, uns 3, 4 anos atrás, um artigo científico publicado pela USP por um paleontólogo indiano chamado Jahandar Ramezani e mais um instituto de... Aí é difícil falar, é Massachusetts, nos Estados Unidos. É difícil, está sempre enrolando. Eu nem vou pronunciar aqui. Fizeram a datação das rochas. E aí nós ganhamos na datação, porque foram feitos testes no Brasil e na Argentina. Foram feitos testes, as análises da datação absoluta. E nós ganhamos dos argentinos por 1,5 milhão de anos mais velhos. Então os dinossauros mais antigos do mundo estão no Brasil. Do lado brasileiro. Cientificamente comprovado, existe um artigo científico, a ciência internacional não contesta isso, então já nós temos essa afirmação científica. Que maravilha. Maravilha. Então, realmente comprovado até pelo Guinness que os dinossauros são brasileiros. Exatamente. Tem um fóssil que recebeu o nome de vocês, né? Tanto do sobrenome, no caso, seu e do Sérgio. Qual é o nome desse dinossauro? Ele é o nosso xodó, digamos assim, da dinorige, porque é um dinossauro já de um tamanho maior, que é o Gnathovorax cabrerae. Ele foi encontrado pelo meu irmão numa saída de campo com outros paleontólogos, e na verdade esse nome não fomos nós que demos o nome. Claro. Nós cedemos o fóssil para uma instituição fazer a descrição dele, fazer o artigo científico, e aí os autores do artigo científico, em homenagem ao meu irmão, que foi o descobridor, né, nomeou ele como cabrerae, a espécie, né, o nome da espécie, e botou Gnathovorax cabrerae. Gnato quer dizer mandíbula, vorax, quer dizer, ele era tendência a ser feroz. Exato. Mandíbula porque era dentista e o, né? Não, porque o animal tem uma boca muito... eu achei que tinha combinação, Não, porque combinou, né? O animal realmente tinha, ele é muito bem ele é tido como o primeiro dinossauro predador do planeta. Então ele tinha a mandíbula voraz, né? Então, por isso que foi inclinada. E aí Cabrerae, uma homenagem ao Cabreira, né? Aos descobridores. Qual tem altura? Qual é o tamanho deles? Tem. É um animal de aí 1,20 m, 1,30 m, não eram grandes. Os primeiros animais, eles sempre, né, crescem com o tempo. Ele tinha em torno de 1,20 m, 1,30 m de altura, por 3,5 m de comprimento. E a idade da rocha dele? Está na mesma rocha, 233,2 milhões. Ai, que legal. Ele é um dos que está no Guinness ali. É um dos que está contemplado. Está contemplado ali. Saiu um Fantástico sobre ele também, um programa, né? Contando um pouco da história, da descoberta, lá no campo, com a participação deles e tal. Foi bem bacana também. Legal. Como são registrados? Porque quando eles são encontrados, eles têm que levar um registro, né? Sim. Como é que faz para fazer esse registro dos dinossauros? Isso ele tem que ser... Hoje tudo que é encontrado em termos de fósseis, não importando, vamos dizer assim, levando em conta de que ele está numa propriedade privada, ele é da União. Então, o fóssil é um patrimônio da União. Então, só para retirada de fóssil, só para estudo de fósseis, tu tem que ter uma autorização da associação, da ANN, Associação Nacional de Mineração. E o fóssil tem que estar registrado, tem que ser um paleontólogo, tem que estar registrado na ANN. E depois, esse bloco, esse fóssil, ele tem que ser direcionado ou a um museu ou a uma universidade. Então, neste museu e nessa universidade, ele vai entrar no livro tombo, que se chama. Então, aí sim ele é registrado, ele recebe um código. O que seria o livro tombo? O livro tombo é o registro dos fósseis encontrados ao longo... Então, esse livro tem todos os dinossauros já encontrados, registrados ali? Exatamente. Entendi. E aí, então, ele recebe um código no primeiro momento, e depois sim ele é nominado a partir da descrição desse... e vocês têm hoje quantos materiais tombados? Total de material tombado, que não são animais inteiros. Nós temos 285 fósseis tombados na ANN.
Desses 285, em torno de 25 são animais articulados. Foi o que eu falei antes. Complexos. Não, nem todos não completos, né? Assim, mas quase animais tem boa parte dando preservados. São quase todos inteiros. Inteiros, Vamos colocar assim, quase todos inteiros. Não é fácil achar um animal inteiro. Né? Assim, geralmente, você acha fragmentos. O animal inteiro é exceção à regra. É questão de olho, né? Porque eu vi uma reportagem que eles colocaram aqui no YouTube, que ele ia andando e ia encontrando, esse aqui é fragmento de um fóssil. Esse... Gente, pra mim, que sou leiga, não sei diferenciar uma pedra de um fóssil. Mas para eles que são estudiosos, o olho, já bateu o olho, já sabe que é fóssil. Né? Tem o olho vai se adaptando com o tempo, Perfeito, né? Perfeito, isso, exatamente isso. É o olho treinado. O olho treinado. Também surgiu um mamífero, né? Esse eu sei o nome, Brasilodon. Isso exatamente. Como é que foi encontrar esse? Como é que ele foi encontrado? Como ele viveu? Ele também é da era Triássica, né? Sim. Então, a questão do Triássico, né, tem, além de ter origem dos dinossauros, né, que aí tem essa enormidade de espécies, também foi origem de mamíferos, né? Então esse mamífero ele foi encontrado em 90 e alguma coisa. No início da década de 90. No início da década de 90, pelo Bonaparte, né? E ele foi descrito não como um mamífero, ele foi descrito como um réptil. Então, porque não se tinha esse conhecimento sobre a classificação dele, né? E o Sérgio, aí por ser dentista, aí sim entra de fato a especialidade dele. Ele foi avaliar mandíbulas de Brasilodons em diversas fases da vida, né? Então, ele pegou mandíbulas de pequenos Brasilodons. Depois ele pegou juvenil e adulto e foi avaliando essas mandíbulas com histologia. Ele fez a histologia microscópica, né? Então ele foi estudando as camadas. Seria o estudo de cada uma. Camada por camada, lâmina por lâmina do dente. Então vai cortando, vai vendo o que tem embaixo. Corta, vê o que tem embaixo. Caramba! Corta, vê o que tem embaixo. E aí ele descobriu que a dentição de Brasilodon mudava ao longo do tempo. Então ele tinha uma dentição quando mais jovem, com pouca, era mais opaca, e com isso era formado num ambiente de pouco oxigênio. E uma segunda dentição formada num ambiente com mais oxigênio. Então ele conseguiu distinguir que Brasilodon tinha dentes, que ele trocava a dentição, assim como a gente, uma vez só. Diferente dos répteis, que trocam de dentes a vida inteira. Eu achei que qualquer animal, qualquer ser vivo trocasse uma vez só, mas os répteis trocam centenas de vezes. Vão substituindo. Caramba! E aí, ao descobrir isso, então, ele consegue classificar corretamente Brasilodon e recoloca ele como sendo um mamífero. Então, naquela época já existiam mamíferos. Exato. Não eram somente... Que é a questão dessa discussão de répteis para mamíferos, né? Que hoje se tem que não foi uma... Essa é uma quebra de paradigma talvez maior do que a dos dinossauros. Esse trabalho talvez ele tenha uma importância científica. Talvez não, ele tem uma importância científica maior do que a origem dos dinossauros. São duas coisas diferentes. Né? Então nós temos uma mudança de paradigma. Antes se acreditava que era que aqueles animais eram répteis. E hoje existe um artigo não é uma hipótese, é uma conclusão, né, uma diagnose. Você corta o animal, vê as lâminas e faz uma análise de algo, não é uma hipótese quando você sugere alguma coisa. Outra coisa é você ter o objeto na frente. Comprovar, analisar e, baseado nas imagens que você tem, faz uma descrição, né, e comprova, né, de forma analítica que, não, esse animal ele é um mamífero, não é um réptil. E trouxemos também para o Brasil a origem de mamíferos. Esse foi o primeiro. Teve mais algum encontrado como mamífero? Existem mamíferos encontrados, mas também, aí vamos dizer, muito fragmentado em outras partes do mundo. Mas ele difere da datação também, ou seja, o primeiro mamífero do mundo, a gente não tem dúvida de que é Brasilodon. Sim. Em função, deixa eu complementar, em função justamente daquele artigo de datação.
porque esse terreno onde o Brasilodon foi encontrado também foi datado. Ele é um pouco mais recente que o terreno dos dinossauros. Os dinossauros têm 233 milhões de anos e esse mamífero tem 225 milhões de anos. Foram 2 terrenos datados e, para felicidade, é justamente onde estavam os animais brasileiros. Nossa! Eles foram datados cientificamente. Caramba, é uma história assim que, olha... É legal. E o peso desse trabalho dele, né, que além dele ser o principal autor, ele tem dentro do artigo a curadora do Museu de História Natural de Londres e a curadora do Museu de História da Rainha, né, História Natural da Rainha. Então elas também fazem parte como coautoras. Foi publicado num jornal, numa revista inglesa, com renome muito grande, e agora está sendo outras áreas de estudo também estão se apropriando desse artigo. Então está indo, por exemplo, para a área da saúde, né, esse artigo não está ficando só na área da paleontologia. Então tem muita gente utilizando da forma e do método que ele utilizou para analisar essas mandíbulas em outras áreas também está sendo utilizado. Então o artigo dele é muito grande. Então foi a a princípio um estudo que deu abertura para outras áreas, não está ficando só dentro da área da principalmente medicina e odonto. Esse artigo a gente chama de views, né? Os pesquisadores que baixam, fazem download do artigo e está com 2.000 views, 2.000 e poucas views. O artigo tem pouco tempo, vamos dizer assim, né? Foi publicado em setembro do ano passado. Isso. Então, muito legal. É muito grande, assim, o que ele fez. E ninguém tinha feito um método como... Ninguém tinha usado esse método. Então, o método também é inovador. Imagina pegar a dentição de qualquer coisa que a gente queira descobrir, né? Porque normalmente é feito como essas... Na verdade, para te conseguir classificar ele, vou deixar até o Ciro falar um pouco mais, que ele é utilizado a cladística. O que seria a cladística? Você vai explicar para a gente. A cladística é um método probabilístico, onde são colocados caracteres, e você vai colocando lá reino, grupo, classe, família, gênero, espécie, e joga para dentro de um computador, joga de um banco de dados de um computador, e ele vai classificando o animal. Você diz, olha, tem um fêmur dessa forma, o isquio, que é da cintura pélvica, é dessa forma, e o próprio computador vai jogando o animal para dentro de certos grupos de famílias. Esse é um método comum de se fazer. É como se estivesse descobrindo a identidade realmente. Exatamente. Quando tu não tem nenhum referencial, né? Eu tô diante de uma nova espécie aqui, né? Sim, então tu vai pegando essas características e vai largando para dentro desse banco de dados. E nesse caso foi totalmente diferente. Ele pega um grupo de mandíbulas, corta, faz histologia, lâminas, e ele diz, olha, essa dentição ela é difiodonte. São 2 dentições com crescimentos diferentes. E é de mamífero. Então, quanto tempo levou para ter essa descoberta? Muito tempo. 18 anos. 18 anos? 18 anos. Caramba! 18 para 19 anos até o artigo se publicar. 2004 foi o começo do trabalho. Não é fácil você quebrar um paradigma. E justamente por isso, na verdade, né? Por causa dessa, vamos dizer assim, tem a questão do estudo, que se leva muito tempo para se fazer o estudo, mas também tem a questão de publicar isso, né? Porque vai de encontro ao que a grande maioria pensava até então. Então, sempre quando tu vai dizer algo que vai mudar o senso ou o pensamento coletivo, né? Ele é impactante e ele tem as suas barreiras, vamos dizer assim. Então, teve algumas barreiras na publicação do artigo, mas ele é incontestável, como você disse, não é uma hipótese. Né? Porque tudo que eles querem hoje tem que ser comprovado, né? Não tem como tu publicar qualquer coisa, tem que ser uma coisa realmente comprovada, como é que foi, como é que surgiu. Exatamente. E aí tem essa quebra de paradigma de que dá para definir mamíferos fazendo histologia dentária, né? É uma nova abordagem, digamos assim. É tudo muito difícil. Você viu que não é só a descoberta de um fóssil, tem todo um contexto por trás. E a gente precisa realmente conhecer tudo isso. Não dá para deixar tudo isso
escondido ou tudo muito científico. Tem que trazer para o nosso conhecimento. Nós, como leigos, a gente tem que ter esse entendimento também, tem que ter esse conhecimento, né? Olha, eu estou aqui perplexa com tudo que eu estou ouvindo. São descobertas, são um conhecimento muito, muito grande. Vocês são criadores da Dinorigem, né? Como é que surgiu essa criação de vocês? A Dinorigem, na verdade, projeto? Como é que... a Dinorigem é uma marca, né, da empresa que nós criamos, justamente para ir para o mercado, vamos dizer, né, atuar. Porque o contexto até então era muito na base científica, muito nas descobertas e fazendo com que esse trabalho, eu digo que é esplendoroso ao longo desses 20 e tantos anos, que fez essa fomentação de diversas espécies, diversos dinossauros, mamíferos, pré-dinossauros, ou seja, surgiu tudo isso. E aí a ideia era justamente fazer isso agora passar para uma área mais comercial, vamos dizer assim, né? Então vamos fazer com que o turismo seja explorado em cima disso, vamos fazer documentários para mostrar para todo mundo isso, vamos contar essa história para mais gente. Então nós criamos essa empresa justamente para começar a fazer essa divulgação. E aí, nos primeiros meses, a gente fez uma parceria com uma editora e editamos livros infantis. Então, é livro de colorir, quebra-cabeça, contando a história desses dinossauros. Então, tem lá Dinorigem, a origem dos dinossauros, e ali a criança vai ter já contato com os primeiros animais. Esses livros já estão sendo comercializados? Já estão sendo comercializados. Aonde o pessoal pode encontrar esses? No site da editora, que é a editora Culturama. Na Amazon tem para vender, a Van, tem algumas lojas. Não está assim, só na internet. Não está só na internet. Já está sendo comercializado. Exatamente. Então, que legal. Americanas, enfim, Magazine Luiza, tem diversos lugares então, aí. Quem quiser dar de presente, né, para o filho, para a filha, enfim, pode ir. É só pesquisar lá Dinorigem, a origem dos dinossauros, vai aparecer os links que estão sendo. Eu vou deixar também todos esses links na descrição do podcast, tá? Quem quiser pode clicar ali, que vai ser direcionado direto para a página. E a ideia então foi essa, surgiu para divulgação, na verdade, né? Então, uma marca que tem tudo a ver com dinossauro e origem, claro. Né? Então ficou Dinorigem. E começamos com as crianças, porque a gente acredita que elas tenham esse poder, né, de levar para os adultos essa vontade, essa curiosidade, essa questão toda, né? E a gente está fazendo agora um outro trabalho que é voltado mais para um público mais jovem, assim, aí com dinossauros mais realistas, com uma história um pouco mais densa, vamos dizer assim, né? Então, não para por aí, tem uma série de projetos sendo Tem muita coisa ainda por vir. Eu já sei, não vou contar aqui. Tem muita coisa boa vindo por aí, hein, gente? Vocês acham que a Dinorigem pode mudar o que a gente conhece sobre os dinossauros? Vou deixar você falar então sobre isso. Isso é muito. Agora pegasse pesado. Não, é um trabalho em grupo, é feito um trabalho de formiguinha, feito por muitos pesquisadores. Né? Existe um legado anterior a gente de grandes nomes, grandes pesquisadores, grandes descobertas, e nós fizemos parte, né, desse todo, desse pessoal todo aí. E conseguimos desenvolver um trabalho. Como equipe, nós tivemos sucesso, né? O trabalho do meu irmão, né? Hoje ele está um dos grandes nomes da paleontologia internacional, e fizemos demos a nossa contribuição, né, para a ciência internacional. Hoje não se pode falar, Cacá, em origem de dinossauro, sem passar pelos dinossauros do Brasil. Não, hoje não se pode mais escrever nada em origem. Quando for falar em dinossauro, em origem, quem tiver que escrever artigo, obrigatoriamente vai ter que passar pelos dinossauros que estão aí no Guinness Book. Um registro excepcional, porque o Brasil, com essa descoberta, se torna praticamente uma referência, né? Exatamente. É referência mundial, científica. Hoje é pouco explorado, mas já existe uma linha de turismo científico. Se qualquer pessoa quiser se especializar em origem de dinossauros, obrigatoriamente tem que vir para o Brasil, obrigatoriamente tem que vir para o Sul, tem que estudar aqui.
seja, os fósseis são daqui, eles não saem daqui também, tem essa legislação que permite com que os fósseis fiquem no Brasil. Então, enfim, o turismo científico está vindo para cá para estudar a origem de dinossauros, não tem outro lugar no mundo. E quem quiser conhecer esses fósseis, quem quiser ver, encontra eles em algum lugar? Em algum museu, em alguma... Sim. Bom, esses fósseis, a maioria dos fósseis que nós descobrimos se encontram hoje no município do Rio Grande do Sul, chamado São João do Polesne, onde tem o Centro de Apoio à Pesquisa CAPA. Se botar lá no Google CAPPA, CAPA, Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica, vai aparecer lá um centro de pesquisa que pertence à Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, e lá tem uma pequena exposição, uma pequena amostra, e muitos desses fósseis que foram falados aqui estão lá, para quem quiser ver e conhecer. Que legal. Conhecer então, a região. Quem quiser ter um pouquinho mais desse conhecimento, saber mais a fundo sobre os fósseis, é só... Eles têm a página deles no Facebook ali, já tem bastante informação ali. Algumas eles fotografam, colocam também as fotos, então não precisa ir até, se quiserem ir até São João do Polesne, estão convidados a ir, mas também pela internet consegue ter acesso a isso. Mas nada mais empolgante do que a gente ver a espécie ali, né? Aquela coisa exposta. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Muito agradecida por todo esse conhecimento, por toda essa divisão de histórias que a gente teve aqui. E a gente vai ter uma segunda parte, né? Porque não coube tudo aqui, porque senão ia ficar muito longo o podcast. Mas com certeza a gente vai trazer mais informações. E se eles me derem autorização, no segundo a gente já traz uma novidade exclusiva aí para vocês. Tá, muito obrigada. Obrigada, Ciro. Obrigada, André, pela participação de vocês. E a gente fica por aqui. Tchau, tchau.